O que acontece na Alemanha, como na Europa como um todo, é o fenômeno do secularismo. Uhum. E a gente critica o secularismo como se ele fosse, não é, algo à parte da cristandade, para dizer nesses termos, né? Quando na verdade ele é o efeito de uma crise da cristandade. O secularismo a gente poderia definir o secularismo como filho pródigo, como o que se rebela contra o pai. O mais novo. O mais novo. Como aquele que bate de frente com o pai. E o maior fundamento do secularismo é a morte de Deus. Uhum. Vive como se Deus não existisse. Vive, né? Eu quero Matou herança. o pai. Uhum. Eu quero os benefícios dessa Europa cristã. Uhum. Mas ela é pós-cristã porque ela quer viver sem Deus, sem a teonomia, sem uma espécie de Deus servindo de lei, né? Então não quero isso. Essa é a visão secularista. Só que o secularismo, ele não é uma visão negativa como as pessoas muitas vezes pensam contra a religião. Ela tem uma visão negativa contra a religião, mas ela é muito mais nociva ao cristianismo. Tanto que o secularismo se manifesta exatamente de uma maneira muito simples. Numa sala de aula você vai ver o professor aceitando a opinião de um budista, a opinião de um espírita, a opinião de alguém que vem do candomblé, mas se você é evangélico e põe a sua opinião, não, o cristianismo foi inquisitório, o cristianismo tem a história de ser intolerante, etc. Então, o secularismo, ele vai ter uma aliança muito forte com o pluralismo, mas uma crítica emocional fortíssima contra o cristianismo. Porque você vai para a Europa hoje, eles já não estão no ceticismo ali, né? Eles estão no pluralismo. Você Exato. vê em praças assim, é muito esoterismo, né? E eu lembro de ver assim, tipo, containers. Você entrava assim e ali tava alguém lendo a mão, fazendo tudo. E você fala, cara, eu achei que eles estavam céticos. Não, agora estão crendo em tudo. Exato. Agora é esse cardápio bastante diversificado. O problema é que o secularismo ele é uma reação muito contrária ao cristianismo ortodoxo, porque ele não quer aquele movimento que se vivenciou desse cristianismo que se transformou ao longo dos tempos num cristianismo, por exemplo, liberal. Boa parte das pessoas acham, eu estou chamando de liberal e sendo bastante genérico aqui, mas a gente entende como liberal não só aquele grupo de teólogos que é chamado de teólogos liberais por adotarem determinados pressupostos, mas eu estou pensando no liberalismo num espectro muito maior, muito mais amplo, que envolve toda uma modernidade, que envolve como o pensamento moderno reagiu ao cristianismo. Então não estou me referindo apenas a uma classe de teólogos como se costuma chamar a teologia moderna, né? Mas eu estou me referindo a um movimento muito maior de negação do cristianismo na modernidade, né? De um princípio de autonomia sendo afirmado, independência, e até mesmo uma crítica do cristianismo por diversas vertentes. O fato que me chama a atenção é de que o secularismo ele é uma ameaça quase que constante ao cristianismo, mas não ao islamismo. Você nunca vai ver um muçulmano preocupado com o secularismo. O secularismo não é uma reação ao islamismo, não é uma reação às religiões em geral. É uma reação muito explícita e, diria, emocional ao cristianismo. Só que esse cristianismo que ela critica, às vezes eu me pergunto, numa discussão com um secularista, né? Em geral, a impressão que eu tenho é a de que o pecado do secularismo ele está atrelado ao pecado de uma igreja que pregou um falso evangelho e um falso cristianismo, um cristianismo genérico. E esse cristianismo genérico se tornou ponto de embate do secularismo. Sim. Então, o que o secularismo está criticando é um cristianismo gnóstico, dualista. Uau. É esse cristianismo dualista. Ela não conhece o cristianismo verdadeiro. Eu acho que eu vi o Tim Keller uma vez falando que várias vezes quando ele está conversando com um secularista, com um ateu, e o cara começa a falar o que ele termina dizendo assim, exatamente isso, você quer o evangelho. Pronto.
é que aquilo que você encontrou na sua história não foi o evangelho. Você teve um contato com uma religiosidade e tal. Então, todas as críticas que ele faz, por exemplo, a crítica à hipocrisia, a crítica à arrogância de um cristão, exatamente isso que o evangelho combate. Essa posição do Keller é muito interessante, porque o que ele está dizendo é o seguinte: ele não está dizendo que uma pessoa não possa discordar do cristianismo verdadeiro. O que ele está dizendo é, se você discordar, que você discorde do cristianismo verdadeiro. Sim. Porque talvez o cristianismo que você está discordando seja o que eu também discordo. Exato, é exatamente isso que ele vai chegar. Entende? Só que numa situação em que as coisas estão pulverizadas, estão do jeito que estão confusas, a gente acaba tendo aí nessa comunicação uma situação muito complexa, que se mostra justamente na relação do secularismo para as outras religiões. O secularismo, pensando no islamismo, que é uma potência na Europa, não ameaça. Eu estudei no Thomas Institute, onde eu estudava, o segundo andar do Thomas Institute não era dedicado a Tomás de Aquino e aos medievais, era dedicado a estudar Averroes, Avicena, os filósofos árabes. E a maior parte da comunidade muçulmana que vive na Alemanha, em colônia, nesse momento, estava ali estudando. E as discussões que se faziam ali sobre secularismo, para esses estudantes não fazia o menor sentido. Eu me lembro de uma discussão em que um deles falou que o secularismo é uma ameaça para cristãos, não para nós, muçulmanos. É mesmo. E faz todo sentido. Porque você vai ser muito difícil você encontrar esse tipo de ameaça nesse universo. E aí, quando você estuda o secularismo, você fala, puxa vida, eu não precisava ler nem o Harvey Cox, por exemplo, não precisaria lê-lo para saber que o secularismo tem uma origem numa reação ao cristianismo que está sendo vivido e vivenciado na modernidade, né? Um tipo de reação. E é aí que eu acho que a gente precisa calibrar nossa análise do cristianismo, né? Então esse é o esforço de filósofos, de teólogos, né? Desde Van Hooser, você pega o próprio Horton para pegar uma outra vertente, você vai pegando os vários teólogos que a gente tem hoje, também do ambiente britânico, que tem muita coisa boa para oferecer, dos alemães, você vai ver ali um olhar em que a leitura que está sendo feita existe uma abordagem do cristianismo que o secularismo está reagindo e que não necessariamente representa o cristianismo ortodoxo. Entendi. Por isso, o movimento maior desses teólogos tem sido um movimento, e isso na teologia política também tem sido muito forte hoje, é um movimento antimodernista, que vai tentar mostrar que esse cristianismo que está sendo apresentado, ele é uma vertente de uma pleura muito maior de visões do cristianismo, e de que o cristianismo ortodoxo, aquele que a gente está se referindo como da grande tradição, aquele que se interpreta a partir das escrituras e que é testado pelo tempo, sobretudo, não corresponde a essa visão cristã e esse evangelho genérico que é dualista na sua natureza e que deve ser combatido porque é uma deturpação do cristianismo. Daí o gnosticismo ser mais um parasita entre nós, né? Esse parasita que distorce e que transforma o evangelho, não é, em algo que você precisa entender. Então ele é intelectual e o corpo está fora. Então é um cristianismo desencarnado. Que não toca a realidade. Não toca a realidade. Não toca a segunda-feira.